Mando um abraço para você, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o reverendo Carlos Lima, pastor da Igreja Presbiteriana da Fontinha, aqui na Estrada da Fontinha, número 220. Nós convidamos a todos, assim que possível, fazer-nos uma visita com toda a sua família. E desde já queremos, neste programa, suplicar as bênçãos de Deus sobre a sua família, para que haja então felicidade, para que o Senhor haja poderosamente no seu lar. Amém? Quero convidar você para a leitura da Epístola de Tiago, no capítulo 1, dos versos 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4, que diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Vamos orar, vamos participar dessa programação de quinta-feira, vamos ouvir o estudo da palavra, vamos também orar juntamente com os nossos irmãos. Curva então a sua cabeça, vamos falar com Deus? Oremos então. Amado Deus, querido Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor Deus, suplicando a Tua presença, suplicando, Senhor Deus, que o Senhor seja conosco neste estudo, Senhor, preparando o nosso coração, fazendo com que a Tua palavra penetre na nossa vida e nos dê entendimento. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na iluminação do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Querido, Deus abençoe você rica e abundantemente. Vamos agora passar para o nosso estudo e vamos antes ouvir uma mensagem musical. Que Deus abençoe você. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah.
Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Iniciamos o nosso estudo sobre o 10º mandamento, que trata sobre a cobiça, estudo no Breve Catecismo, perguntas de número 79 a 82. Pergunta 79. Qual é o 10º mandamento? A resposta: o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, irmãos, o 10º mandamento, ele abarca a cobiça. E não só da mulher, como muitas pessoas às vezes focam, mas a cobiça é a cobiça geral. É essa cobiça que nós chamamos de cobiça maligna. O que é a cobiça? Ela é um desejo intenso, um desejo extremo, egoísta, ganancioso, desordenado, descontrolado, mais amplo e mais profundo quanto à malignidade que o furto ou que o roubo. Ou seja, irmãos, há mais malícia, maldade na mente daquele que cobiça do que propriamente daquele que furta ou daquele que rouba, porque entra um ingrediente chamado inveja. E o invejar, ele paralisa, mas ele também gera cobiça naquele que olha para o seu próximo e quer reter aquilo que é do seu próximo, quer que o que é do seu próximo lhe pertença, mesmo sendo isso somente uma cobiça na mente, no coração, que nunca se materializa às vezes. A cobiça, então, irmãos, é um tipo de doença, de patologia psíquica. Ela gera egoísmo, ou seja, pensamos só em nós. Ela gera desonestidade. Ela gera infidelidade, corrupção, materialismo, carnalidade. Ou seja, é algo que vem através da cobiça e que gera uma série de distorções do nosso comportamento ético, cristão, espiritual. Nos voltamos para vários exemplos, como, por exemplo, Eva. Eva, muitas vezes, é tratada no texto como alguém que é passivo em relação ao pecado. Mas Eva, na hora que lhe foi oferecido aquele fruto proibido, ela cobiçou ter o mesmo status de Deus, a proeminência. Então era ali naquele momento a divinização do seu ego, do seu egoísmo, querendo ser igual a Deus. E por isso ela desobedece Deus e tem infidelidade para com Deus. Quando olhamos para Caim, também a inveja que proporciona a cobiça, ele cobiça naquele momento a posição espiritual do seu irmão. E ele procurou concretizar todas essa cobiça com o seu mau intento. E mata o seu irmão por ódio, mas porque, na realidade, no seu coração já havia cobiça daquilo que ele não tinha como status pessoal.
Abel tinha um status de pessoa boa de coração, de servo bom, que procurava a Deus. Caim invejava isso, mas a sua própria inveja atestava que ele não tinha nada daquilo em sua vida, nenhum daqueles pressupostos que conduziriam a um status de comunhão com Deus. Nós, quando observamos esse mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, ele, primeiramente, globaliza na casa tudo aquilo que pertence a um ser humano. Note que naquela época era uma época agrícola, pastoril, enquanto dentro da nossa casa, da nossa tenda, estaria ali então guardado todas as nossas riquezas. Então a palavra casa inclui esse complexo dos bens da família, dos quais o marido era o proprietário e representante máximo como gestor daquela casa. A casa não são como as fazendas, os apartamentos, as residências normais dos dias atuais. Mas casa naquela época significava um lugar onde se guardava o bem. Quando se fala para o rei, olha, põe ordem a tua casa, que certamente tu morrerás. Então aquele rei olha para a parede, vai chorar, mas quando se fala casa, é o reino, o domínio, as riquezas, a administração, tudo aquilo que pertencia a ele. Então, irmãos, o 10º mandamento, ao proibir, primeiro, olha só, a mulher, que talvez seja o valor central, proeminente da casa, porque a mulher é responsável por gerar filhos, descendentes, mas também é a mulher que compartilha as riquezas, é a segunda naquele comando, é talvez um dos bens preciosos ou mais preciosos na época antiga. Mas depois ele fala, olha, escravos, que são seres humanos, animais, depois móveis, depois imóveis. Então ele restabelece uma escala de valor, né? E a mulher está nesse grau superior, nesse degrau superior, porque ela representa, né, um objeto valiosíssimo nesse patrimônio, por sua beleza, por sua possibilidade de gerar filhos, por sua criação do lado do homem como coadjutora. Enfim, a mulher tem várias responsabilidades, mas também a mulher é considerada algo superior. E quando nós falamos bem, irmão, não estamos materializando a mulher, não, mas estamos falando do papel que ela exerce do lado do homem e exercia também no sentido da família patriarcal, e por isso então a valorização da mulher. Mas ainda, queridos irmãos, nós temos exigências desse mandamento. E a pergunta 80 nos indaga: o que exige o 10º mandamento? O 10º mandamento exige o quê? Se contentar com a nossa condição. Contentar é ficar contente, ficar satisfeito com a nossa condição. Nós, às vezes, não somos multimilionários e temos aquele paradigma que o quintal do vizinho ele é mais verde que o nosso. Mas o 10º mandamento nos fala, olha só, Deus tem nos abençoado, então tem que haver contentamento com aquilo que Deus nos dá. Porque certamente nossa felicidade, nossa condição, ela é resultante dessas bênçãos do Senhor. Mas também ele exige nós tenhamos caridade com o nosso próximo e com tudo aquilo que pertence a ele. O que Deus deu ao nosso próximo pertence a ele, não pode ser cobiçado por avareza, por orgulho, por inveja. O que pertence ao nosso próximo deve ser preservado porque Deus deu a ele. E só Deus quem dá e só Deus quem tira. E nós não podemos roubar, furtar, destruir todas essas
bênçãos que Deus dá para aquele que ele acha que deve ter essas bênçãos. E certamente Deus vai usar os seus instrumentos até para justiçar, fazer justiça àquele que é indigno, àquele que é ímpio, àquele que conseguiu esses bens com o roubo também de outras pessoas. A Deus pertence a justiça, não cabe a nós. Ou seja, irmãos, quando nós falamos, né, sobre esse mandamento, nós vemos que há 4 objetivos que o servo de Deus tem na expressão da sua fé e de olhar todos esses temas. A primeira delas é qualificação adequada. Ou seja, ele tem o objetivo de desenvolver suas potencialidades, de seus pendores, os seus dons, né? E a sua profissionalização. Em outras palavras, o servo de Deus ele tem que se qualificar, ele tem que ganhar a vida com as suas forças, com a sua inteligência, com o seu trabalho. E ficar olhando as bênçãos dos outros ou ficar olhando aquilo que os outros auferiram, isso é daquele que é incompetente. Nós temos que visualizar essas coisas. Mas também, em segundo lugar, o trabalho, né, honrado, incansável, ele dignifica o homem, mas também nos mostra a produtividade, a produção para a nossa vida. Nos mostra que nós podemos ser criativos no nosso trabalho, aplicando no melhor sentido. E outra coisa, irmãos, às vezes o produto desse trabalho não nos torna milionários ou nos torna com menos condições ou menor condições do que outros. Mas Deus nunca nos furta da nossa felicidade, da nossa realização, do nosso sentido de alegria e produtividade, porque Deus sabe quais são os nossos limites. Mas também observando esse mandamento, surge a figura da poupança, ou seja, não esbanjar o que é produtivo do nosso esforço, porque nós ganhamos com suor e não vamos, né, jamais destruir ou desperdiçar o produto. Então, poupar para um dia mais negro, pior, sempre é um dos objetivos do servo de Deus, mas procurando transformá-lo em que esses recursos que Deus nos dá em moradia, em alimentação, em roupa, indumentária, em saúde, educação, ou seja, o que Deus nos deu é para ser usufruído com parcimônia, com poupança, com observar positivo. Para quê? Para que nossa riqueza também se transforme na nossa casa, na nossa alimentação, nas nossas roupas, na saúde, na educação, para que o trabalho tenha os seus frutos positivos. E o quarto aspecto é o respeito, né? Contendo-se com aquilo que Deus concedeu. Nós então vivemos os nossos limites e nos limites da nossa posse. Então temos que não cobiçar aquilo que é alheio. Se Deus nos deu com mordomia, a porção que Ele nos deu é para o nosso bom uso e para a sua glória. Quais são as proibições desse 10º mandamento? Pergunta 81. O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa própria condição, toda inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e toda tendência à afeição desordenada a alguma coisa que não nos pertence. Olha só, primeiro, proíbe esse descontentamento, esse murmurar contra Deus e contra a vida pelo que nós temos. Nos proíbe também ter inveja quando o outro prospera e também uma afeição desordenada com aquilo que as pessoas têm, que pertence às outras pessoas.
Isso então são proibições que devem ser analisadas por nós. Ou seja, queridos, contentar-se com o que se tem não significa deixar de trabalhar, honestamente, é claro, para adquirir mais coisas, mais bens, e Deus vai nos abençoar. Mas também agradecer, levantar as nossas mãos para os céus e lembrar que nós recebemos todas essas coisas de Deus e Deus vai suprir as nossas ansiedades e também até a nossa cobiça, a nossa avareza, para que com os nossos bens, sejam eles muitos ou poucos, possamos viver bem e honrar ao nosso Deus. Mas ainda, irmãos, esses desejos sinceros de progredir e de possuir, de ter as coisas, são legítimos, viu, irmãos? Mas o pecado é a cobiça. Este sim, é uma mácula, é algo que está na nossa consciência, o nosso pensamento, que deve ser apagado e destruído. Amém, queridos. Deus abençoe você. 2 perguntas para a nossa avaliação. No contexto do 10º mandamento, o que é a malignidade da cobiça? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. E a segunda pergunta, o que não devemos cobiçar segundo o 10º mandamento? Ele dá uma ordem lá, né? Mas o que é? Então, verifique lá e responda. Tá bom, queridos? Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém. Após agora esse estudo maravilhoso, nós queremos passar para o período de oração. Queremos lembrar das causas dos nossos irmãos quanto às suas enfermidades, nos seus lares, os seus filhos, pais, cônjuges. Queremos lembrar daqueles amigos que sempre nos interpelam pedindo oração. Queremos lembrar da Igreja Presbiteriana do Brasil, os seus sínodos, o seu presbitério, o presbitério de Bento Ribeiro, agora na sua RO. Pedir por todos os irmãos, pela nossa igreja. Vamos nos curvar em oração neste momento, irmão. E você também, silenciosamente, você busque a intervenção do Senhor naqueles pedidos da sua vida, naquilo que está faltando, que está incompleto ou mal completado em sua vida. Que Deus possa ser esse complemento, trazendo bênçãos, refrigério e regozijo. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, neste momento da oração, buscamos a Tua presença, Pai, pedindo pela Igreja Presbiteriana do Brasil, os seus sínodos presbitérios, o seu seminário do Rio de Janeiro, os seus professores, diretor, pedindo, Senhor Deus, pelo nosso sínodo, o sínodo do Guanabara, pedindo pelo nosso presbitério, que vai ter a sua reunião ordinária ainda no final deste mês, pedindo as Tuas bênçãos para a Igreja da Fontinha, para que o Senhor nos abençoe nessa tarefa de pregar o Evangelho, de viver, de testemunhar. Ó Senhor Deus, renova, Senhor, a nossa fé, dá fervor espiritual, Senhor Deus, à Tua igreja, fortalece a Tua igreja, Senhor Deus. Ó Senhor, busca aqueles que estão afastados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão entediados, Senhor Deus. Tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Ó Senhor, fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Ó Senhor, seja com a nossa vida, Pai, com o nosso caminhar, Senhor. Nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor seja, Senhor, com aqueles que estão enfermos, acamados, afastados, impossibilitados, Senhor Deus, de vir à Tua casa, Pai. Senhor, seja com esse período de coronavírus, Pai, que seja um momento de introspecção, um momento de saúde espiritual, Pai. Nós aqui oramos e assim oramos em nome do Senhor Jesus,
na força e na consolação do Espírito Santo. Amém, Pai. Querido irmão e irmã, Deus abençoe você. Que Deus seja com a sua casa, que Deus seja com os seus problemas e as suas necessidades. Seja com esse restante de semana e até o domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Amém.